O equilíbrio já está no ar. Hoje com o Dr. William Toné, Joaquim Jaime e também Carlos Cabaça. 5 temas vão marcar esta edição. O Congresso da Reconciliação Nacional, promovido pela Igreja Católica, arranca já na próxima quinta-feira. Monsenhor Eduardo Alexandre, porta-voz do Congresso, descarta qualquer aproveitamento político do evento. 23 anos de paz, presidente João Lourenço reprova atitudes de vitimização e autoexclusão. Mas afinal, o que mudou realmente nestas 2 décadas de paz? O terceiro tema, os 50 anos da nossa independência, entre sonhos e frustrações, entre expectativas, desilusões e promessas, dentre várias atividades, o jogo de futebol entre Angola e Argentina, apesar das críticas, vai mesmo acontecer. O MPLA, expulsão de Valdir Cónego, causas e consequências deste afastamento. O último tema, UNITA em movimento. Com o Congresso à vista, cresce o fervor político e também a polémica. As redes sociais fervilham de discursos de ódio. Será o prenúncio de uma disputa intensa? Meu caro internauta, estas e outras questões vão merecer a análise devida nesta presente edição. Vou saudar os meus convidados, Dr. William Toné, Dr. Carlos Cabaça e também Dr. Joaquim Jaime. Muito boa noite e bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Vamos então ao nosso primeiro tema. O Congresso da Reconciliação, estamos a 3 dias do evento, a expectativa é grande, o número de delegados aumentou, segundo a organização, de 500 para 600. O Monsenhor Eduardo Alexandre é o porta-voz deste congresso, destaca, portanto, descarta qualquer aproveitamento político. Numa breve entrevista ao Equilíbrio, o Monsenhor garantiu que este será, sem sombra de dúvidas, o momento da unidade dos angolanos. Assim também pensa, Dr. William Toné? Bom, é um momento de unidade dos angolanos todo dia que um angolano consegue sobreviver e acordar. É um momento, de facto, de reconciliação quando tiverem lançadas as sementes de uma nova república. E isto tarda. Nunca se falou tanto da necessidade de haver reconciliação, de haver paz com o calar das armas. Fala-se mais com o calar das armas do que quando elas se faziam ouvir diariamente. Então, nós devemos estar preocupados e refletir que futuro nós teremos a continuar desta forma o país. Dr. Carlos Cabaça, a sua opinião também em relação a este Congresso. A expectativa é grande. Entretanto, ficamos a saber que o Presidente da República já não se fará presente neste Congresso, mas estará representado, portanto, por uma a figura também do aparelho governativo. Sim, eu acho que esse congresso é importante. É importante porque pronto, vai abranger várias franjas da nossa sociedade, nomeadamente o segmento político, a sociedade civil, o segmento religioso e não só. Eu esperava que o Presidente da República estivesse presente, porque está-se a falar do Congresso da Reconciliação Nacional e enviar um emissário, penso eu que não fica bem, não traz aquele sumo que se pretende para tanto a afirmação daquilo que é a nossa independência, o encontro entre irmãos. Existem momentos como esse que nós devemos afastar toda a possibilidade de filiação político-partidária, pensar Angola. Mas também dizer que esse congresso vem tarde, embora perceba-se que nós nos vamos aproximar agora do dia 11 de novembro, né, 50 anos de independência, mas já devia ter sido feito há bastante tempo, porque a reconciliação não passa só pelos políticos, a reconciliação passa por todos nós angolanos. E a melhor reconciliação, em meu entendimento, vai acontecer quando todos os angolanos tiverem as condições sociais básicas, nomeadamente
3 refeições ou 4 ao dia. Portanto, eliminar-se o nível excessivo da pobreza extrema, aí sim estaríamos a falar de reconciliação. Tenho estado a dizer que reconciliação não é uma questão política, não. É uma questão de distribuição equitativa daquilo que são as nossas riquezas. Sabemos certamente que aquele certame não vai, desde logo, resolver o problema da reconciliação. É necessário, tanto que haja vontade política, que haja vontade de quem governa, por formas a alterar o estado de coisa do país. No fundo, Sassamélio, vamos aguardar. Eu particularmente já esperava essa negação, passa aqui a expressão, do Presidente da República, já esperava. Mas esperava, sabia, portanto, por alguma razão, será? Não, razões pessoais, razões próprias enquanto Porque analista. evoca-se a questões, portanto, de choque de agenda com outras preocupações de Estado, não é? Não, basta ver que nós nunca tivemos um debate entre o presidente João Lourenço e o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, entre o presidente do MPLA e o presidente da UNITA. E não estava a ver o presidente João Lourenço e o engenheiro Adalberto na mesma sala a discutirem questões sobre Acha que reconciliação. será esta a razão de fundo? Não estou aqui a dizer que será essa razão, mas penso eu que é fundamental dizer aqui que era muito difícil ver o presidente João Lourenço e o engenheiro Adalberto na mesma sala para discutirem a reconciliação nacional. Repara que... Eu aqui um ponto só, Cabaça, com a permissão, ali, é que o presidente denunciou a sua recusa e não foi higienicamente correto. No seu discurso, na abertura da reunião do Comitê Central, ele desvalorizou um convite que lhe foi endereçado. E é isso que o Dr. Cabaça também quer dizer. Ele próprio acha que é uma agenda oculta da Igreja Católica a tentativa de realizar este congresso. Portanto, só ele pode falar de reconciliação. Só aquilo que ele faz é que ele pode catalogar como reconciliação. E, mais uma vez, o presidente saiu mal. Sim, pode prosseguir, Dr. Cabasso. Pronto, continuando, os únicos momentos em que o presidente João Lourenço, enquanto presidente do país e do MPLA, e o engenheiro Adalberto da Costa Júnior têm estado juntos é a nível do Conselho da República. Não conheço outro momento em que esteve o presidente João Lourenço e o engenheiro Adalberto num debate. E esse certame certamente que traria os dois líderes dos maiores partidos do país, tanto à mesma sala, se calhar a discutir sobre a mesma mesa o que é que nós pensamos sobre reconciliação nacional. Penso eu que é um mau sinal dado pelo presidente João Lourenço, enquanto presidente da União Africana e aquele que é tido por muitos como o presidente da reconciliação. Eu acho que o presidente João Lourenço devia lá estar para ouvir o que é que os outros angolanos pensam fora da política sobre aquilo que é a reconciliação nacional. Vamos aguardar quem vai representar o presidente João Lourenço, mas não terá aquele sumo que se pretendia. Muito bem. Doutor Joaquim Jaime, qual é a sua apreciação, qual é a sua expectativa em relação a este congresso? Será, digamos, o início da consolidação desta reconciliação, que muito se fala? Nós temos um processo de reconciliação iniciado ainda na década de 90, com os acordos de Bicesse. Depois temos algum desentendimento pós-eleitoral, procuramos retomar Bicesse em 94, em Lusaka. Voltamos a não nos entender, recuperamos Lusaka, começando no Luena e depois concluir o processo em Luanda. Então nós temos um processo de reconciliação nacional com altos e baixos, com tudo que é inerente à natureza humana, já iniciado em 1991. Esse congresso é o reafirmar do compromisso da Igreja Católica, no âmbito da sua doutrina social, em procurar trazer a sua visão, partilhá-la com a sociedade sobre o processo de reconciliação nacional. Aliás, a Igreja Católica esteve dentro desse processo desde o início.
Lembramos das várias tentativas que foram feitas de aproximar as partes, intervenção de ilustres figuras da Estamos Igreja a falar do Católica. PROPAT Sim, e tantas vários, outras sim, iniciativas. Depois a união com as outras igrejas cristãs também em Angola. A Igreja Católica sempre esteve envolvida nesse processo todo. Então, aproveitando a celebração dos 50 anos da nossa independência nacional, a Igreja convida à reflexão num formato mais alargado, porque entende que 50 anos é tempo suficiente para pensarmos os rumos, os caminhos da reconciliação. Então, a reconciliação tem várias dimensões, a dimensão política e tem a dimensão muito mais importante que a dimensão social, que envolver a partir das próprias famílias. Cada família em Angola deve se considerar como agente ativa do processo de reconciliação. Mas os políticos devem ser os principais promotores, porque eles têm as ferramentas mais poderosas do ponto de vista da mudança dos comportamentos, da orientação, das atitudes. Então, penso que é importante que os partidos políticos passem a pensar mais seriamente na responsabilidade que têm, na perspectiva discursiva, sobre o processo de reconciliação. Porque uma frase mal colocada, no momento errado, de forma errada, pode influenciar o comportamento, a percepção das pessoas. Então, os políticos devem efetivamente aproveitar esse momento. A Igreja Católica, que não traz só a sua visão e pretende compartilhá-la, mas aproveitar esse momento como uma forma de aprendizado, numa outra dimensão e com o valor histórico que a Igreja Católica tem, é voz autorizada para falar sobre esse tema. A ausência do Presidente da República belisca, de certa forma, esta grande festa que se quer da reconciliação, onde cada delegado poderá assumir a sua culpa, como os organizadores fazem, portanto, menção em relação a esta atividade. Eu penso que o Presidente da República não era a figura central do evento, embora seja o mais alto mandatário da nossa nação, era de bom grado que ele tivesse presente, mas ele tem uma agenda que não depende de nós, não depende dos organizadores. Não, mas primeiro, desculpa só, doutor Jean, primeiro o presidente aceitou o convite. Se aceitou o convite e já tinha desenhado a sua agenda. O doutor Jaime está a dizer que o presidente não era a figura mais importante. Não, é. O presidente é a figura mais importante do país em todas as atividades, porque é mesmo o presidente. E eu acho que não devemos minimizar a ausência do presidente nessa atividade, porque só se vai falar de reconciliação nacional, de facto, com a presença de quem tem o poder de avançar com esse sentido de reconciliação. Porque, repara, uma coisa é nós falarmos aqui sobre reconciliação sem a presença do presidente, a outra coisa é o presidente estar presente e participar das discussões e as conclusões que daí sairão. Então, não devemos trazer a questão da agenda do presidente para justificar tanto a não ida a essa atividade que é extremamente importante. Né? Sim, doutor James, por favor. Sim, mas a agenda do presidente é indiferente dos posicionamentos. Invocou questões de ordem de agenda. E se vai fazer representar por alguém. Quem ele vai fazer representar, se tiver direito à palavra, não vai ler as suas próprias palavras. Vai ler aquilo que é o pensamento do Presidente da República. Aqui o Instituto da Substituição, não é? Ou da representação, depende como é que a gente interpreta isso, mas que será alguém que vai ler certamente o discurso que teria sido lido pelo Presidente da República. Uma coisa mais velho, William, desculpa só, uma coisa mais velho, William está presente enquanto mais velho. A outra coisa é enviar o sobrinho Cabaça para ir falar em nome do mais velho William. São coisas completamente diferentes. O valor simbólico e bastante representativo dele. Não é valor simbólico. Aqui seria é um valor de Estado. Quer dizer, porque não há agenda mais importante do que se falar e discutir sobre um valor imaterial. A reconciliação é o elemento imaterial posterior à conciliação. Sim. Quer dizer, é que mostra a grande dificuldade que nós temos de conciliar.
Portanto, nós devíamos lançar as sementes da conciliação para depois reconciliar. Quando um chefe de Estado se demite, está a apoiar que o país possa resvalar por causa da sua ausência, por minimização dos outros, possa resvalar naquilo que nós estamos a ver agora nos Camarões, no Quênia, que vimos no Nepal, no Madagascar. Quer dizer, nós não podemos. Qual é a agenda principal de um chefe de Estado, senão a arte de conciliar, de administrar, de fazer política para o bem da coletividade? Qual é o maior bem quando nós temos fome? Aquele que vai dizer, epá, pronto, nós temos fome por uma questão material, mas imaterialmente nós estamos todos ligados. Eu acho que faltou higiene intelectual ao presidente. O presidente, pese os 8 anos, não ganhou ainda a blindagem política que se requer a um chefe de Estado. Porque não é correto depois resumir um encontro que ele teve com a mais alta entidade católica, depois num desprezível comunicado. Dizer que eu não vou estar presente. Mas o presidente tem estado presente aonde? Só na inauguração de obras faraónicas que até hoje não têm qualquer implicação. Sabe quais são os prejuízos que o presidente tem estado? O presidente foi do comboio, fez uma mise-en-scène e o comboio parou. Quer dizer, não é possível. E agora a TAG, obrigada a ir para esse novo elefante branco, tem prejuízos porque grande parte dos passageiros prefere viajar nas companhias que ainda saem do 4 de fevereiro. Houve uma ligação que saiu com 80 passageiros para a Europa e outra viagem, ligação, vieram 23 passageiros. Portanto, nós estamos a buralizar a política. E era isso que era possível evitar, doutor Jaime, sem querer, não é contra si, quer dizer, é só apanhar esse gancho que eu e o doutor Cabaça... Pode prosseguir, doutor Jaime. Compreendo na perfeição. Pronto, eu vou insistir na lógica da agenda dele, porque oficialmente é o que foi dito. Eu não tenho outra informação, tirando o comunicado oficial. O doutor Jaime tem a informação da primeira aceitação do Presidente da República. Foi tornada pública. Sim, o Presidente aceitou o convite e todos nós, analistas e não só, ficamos felizes porque veríamos o Presidente... Aliás, fez a alteração da data em função por conta da aceitação do Presidente. Não podemos minimizar determinadas questões, sobretudo questões como essas. Eu só vou dar só um exemplo e vou passar já a palavra ao doutor Jaime para terminar. Nós tivemos, durante algum tempo, eu era miúdo, mas lembro-me bem, clima de crispação entre o Petro de Luanda e o 1º de agosto. Todo mundo lembra. Qualquer jogo de futebol entre o Petro e o 1º de agosto na Cidadela, havia sempre alguém com braços partidos, havia até mortes. Quando pensou-se na ideia de, antes do jogo, os líderes da claque trocarem as camisolas, abraçarem-se, houve até agora a paz entre o Clube Petro e 1º de agosto. Até agora não há qualquer confusão. E na política nós teremos a verdadeira reconciliação, de facto. A par da questão da pobreza extrema resolvida, aí é a reconciliação. Mas um dia, quando vermos o presidente do maior partido, que é o partido que sustenta o governo, o MPLA, e o presidente da UNITA, juntos a conversar e a dialogar sobre o país. Isso é que é aí onde começa a reconciliação. Quando o presidente não vai a essa atividade, naturalmente que perde-se uma oportunidade do verdadeiro início da reconciliação. Não, e ofende, é preciso dizer, e ofende. Vamos permitir que o doutor Joaquim Jaime termine também com o seu argumento. Por favor. Que não é correto, que é mais grave ainda. Doutor Joaquim Jaime? Uma coisa é não ir, outra coisa é ofender o gesto e a iniciativa dos outros. Agora, imaginemos que os bispos, a CIAST, se negue a estar presente nas cerimónias de 11 de novembro. Porque eu acho que o princípio da reciprocidade deve também imperar. Porque nós não podemos ver que estamos sobre o domínio de um imperador. O presidente é igual a
todos nós, com exceção de, num dado momento, assumir o mais alto cadeirão do país. Muito bem. Doutor Joaquim Jaime, por favor, pode terminar com o seu raciocínio. Pronto, o que nos foi dado a conhecer é que houve uma sobreposição de agendas. E, infelizmente, devemos lamentar o Presidente da República não estar presente nesse ato. Vai se fazer representar por alguém. Tendo em conta a soleneidade do ato, e é uma questão de Estado, se tivesse que ser representado, eu penso que tinha de ser alguém titular de um órgão de soberania, pela Presidente da Assembleia Nacional. E não por um dos seus auxiliares? E não por um dos seus A auxiliares. vice-presidente não pode fazer este papel? Podia ser a vice-presidente também, mas a soleneidade do ato, evento em si. do evento em si, devia ser a doutora Carolina Cerqueira. Mas a doutora Carolina não pode representar, Era o nem presidente deve da representar República. o Presidente da E República. É outro grupo. eu fiz questão de observar isso. Isso é uma questão de Estado e devia ser feita por um Dada a órgão. dimensão do evento em si. Apesar da separação rígida de poderes e funções, os órgãos podem conversar. Há essa Não, mas neste caso Nesse não. caso, Neste não. caso não, Não, doutor. Pronto, Exatamente. só para concluir o raciocínio. Por favor. claro. Sim, porque nós estamos a falar de um evento que está no espírito dos 50 anos da nossa independência nacional, que deve ser assumido por alguém de topo. Podia ser a vice-presidente, seria um problema, mas eu compreendo, penso que a presidente da Assembleia Nacional, no âmbito da colaboração entre os órgãos, ela podia muito bem ir em nome do Estado angolano, não em nome do Estado angolano, uma missão de Estado, representar o Estado angolano em substituição do Presidente da República neste evento. Mas aqui dentro, doutor Sim, Jaime, neste evento. não pode. Ela vai a convite também como um outro órgão de soberania. claro. Ela não pode ir representar dois órgãos de soberania. Repara, é apenas uma perspectiva. Não disse que será assim, apenas uma perspectiva, tentando encontrar um arranjo para poder mitigar essa situação que se está a viver. Então, portanto, eu penso que vamos efetivamente dizer mais uma vez que a Igreja Católica sempre esteve nos diversos momentos deste país, nas diversas fases da história deste país, envolvida melhor nas diversas tentativas, primeiro, de alcançar a paz. A Igreja Católica antecipou-se, sempre fez um esforço no sentido de criar as condições imateriais para a reconciliação. Mas tivemos que resgatar parte do discurso do chefe de Estado. Na abertura do ano parlamentar, ele dedicou algum tempo a falar da reconciliação. Muito bem. E sobre isso, doutor, vamos já acrescentar. A falar da reconciliação. Então, não pode ser atestado que ele está a desfazer o esforço da reconciliação, que não tem compromisso com a reconciliação, até porque recentemente, num ato solene da abertura do ano parlamentar, ele dedicou um tempo a falar sobre a reconciliação E ainda nacional. neste capítulo, Não, por favor, não. e vamos já procurar introduzir. Aí foi de facto a coisa que eu acho com menos higiene intelectual. O presidente, tendo ciência que foi convidado e sabia que um dos pontos e muitos delegados iriam alavancar a questão de exclusão e discriminação de outros dois subscritores dos acordos de Alvora, antecipa-se e diz que, bom, eu vou perdoar Jonas Savimbi e Olden Roberto. Não o fez antes. Foi, de facto, a pressão popular. Foi a pressão de determinados políticos. Foi a pressão de determinadas opiniões makers, dentre eles, alguns de nós, os três que estamos aqui, muitos de nós falamos sobre isso. O presidente, pensando que tivesse a fazer uma jogada de mestre, ou que todos nós fôssemos babacas, não nos apercebêssemos. O presidente aí fez um recuo. Agora, ele diz, por que vai condecorar
né, ou decorar Jonas Savimbi e Holden Roberto. Holden Roberto com base no perdão e na reconciliação e Agostinho Neto não. Ora, se nós formos a ver aquilo que eles fizeram na luta de libertação, onde nenhum movimento de guerrilha no mundo respeita direitos humanos, quem cometeu mais barbárie entre os seus foi Agostinho Neto. Quem queimou primeiro pessoas vivas na fogueira foi Agostinho Neto. Jonas Savimbi fez 20 anos depois. Agostinho Neto fez em 68. Portanto, não é a altura. É circunscrevermos. Vamos condecorar. Foi um erro nós estarmos com esta coisa de garotos, constrói, só temos, estamos a gastar milhões num largo que levantaram o chão. Este nosso tema tem relação também com o próximo e começo mesmo por si, Dr. Joaquim Não, Jaime. eu queria só mas temos de avançar e é na mesma esteira. Não, 30 não é? segundos só. Mas eu já acabei, né? Sim, é na Não, mesma 30 esteira segundos da reconciliação. só para... Por favor, porque o Dr. Jaime também não terminou sim, ainda. Só para rebater algo aqui do Dr. Jaime. É o seguinte, se nós não começarmos a dizer a verdade ao presidente, o presidente vai somar erros de forma sucessiva. Uma coisa é dizer em plena Assembleia Nacional sobre a reconciliação nacional. A outra coisa é aceitar um convite, fazer com que essa organização altere a data, a medida da agenda do presidente. E depois o presidente, há um comunicado que o presidente não estará presente. É preciso discutir o país com alguma profundidade e não adentrarmos sempre nas questões político-partidárias. Eu acho que o presidente tinha uma oportunidade de fazer o casamento daquilo que é o discurso e a realidade prática. Né? Era só Dr. Joaquim Jaime, na mesma esteira, portanto, da reconciliação, o presidente João Lourenço, nas vestes de presidente do MPLA, afirmou que Angola precisa do concurso de todos e considerou que 23 anos depois alguns cidadãos continuem a adotar a política de autoexclusão. A declaração, portanto, foi feita durante a abertura da 8ª reunião ordinária do Comitê Central do MPLA, onde o presidente saudou as diferentes iniciativas que contribuem para a consolidação da paz. João Lourenço sublinhou também que com um ambiente de reconciliação será possível dar passos significativos rumo ao desenvolvimento do país. Fez igualmente menção de que o compromisso do MPLA com a paz e a reconciliação nacional é irrefutável e destacou, portanto, as principais ações. Disse, pelo menos, que chegou a entregar as ossadas do presidente fundador da UNITA, Jonas Savimbi, num claro sinal de reconciliação. E já está a ser considerado, portanto, o presidente João Lourenço como o pai da reconciliação, diferente do presidente José Eduardo dos Santos, tido como arquiteto da paz. Não, a reconciliação começa com Bicesse. Não podemos Já viu o complexo dos negros? A reconciliação começa com Bicesse. Não, a reconciliação... Por que não começa com Alto Cauã? Porque foi um preto que reconciliou as forças militares do MPLA e da UNITA. Lá esteve o Dr. William. Não é por ter sido eu. Mas a reconciliação... Não haveria 31 de maio, Bicesse, se não tivesse havido o acordo de Alto Cauã. Vamos permitir que o Dr. Joaquim Jaime responda a esta minha questão, por favor. Mas como ali foi um branco que coisa ocidental, tudo bem. É verdade. Não, vamos chamar as coisas pelos verdadeiros nomes. Por favor, Dr. Joaquim Jaime. Porque nós, os intelectuais, não podemos estar permanentemente a descaracterizar a história. Quando somos, não esquecemos. Quando é o branco, nós lembramos. Dr. Joaquim Jaime, por favor. Sim, longe de desqualificar, seja qual for o ator desse nosso percurso histórico. Bicesse surge na sequência do fim da Guerra Fria. As duas potências decidem então que era chegado o momento de eles terminarem com os conflitos que tinham como base diferenças ideológicas. Portanto, aqui os documentos de Bicesse tiveram pouquíssima ou nenhuma contribuição das partes beligerantes. Foi preparado, fomos convidados para ir a Portugal, negociar o acordo de paz e depois a imposição de uma eleição no ano a seguir. Mas com todos os defeitos, o processo começa justamente aí. Mas com todo o respeito por todos os atores que se tenham empenhado na tentativa de encontrarmos aqui uma solução negociada para
o conflito militar que nos dividia. Em relação ao discurso do Presidente da República, aqui na oitava sessão, Comitê Central do seu sim, a partido, oitava sessão com um ordinária do enfoque Comitê muito forte na Central. reconciliação. Exatamente. Nos últimos tempos, o Presidente da República tem estado a falar muito sobre reconciliação, e tem estado a citar muito o Dr. Antônio Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos, reconhecendo o papel dessas duas figuras. Quando falava em autoexclusão, a leitura que faço deve ter que ver com o facto de alguns angolanos, no âmbito da outorga das condecorações, no âmbito dos 50 anos da nossa independência nacional, se terem recusado a comparecer, a receber. É o único momento que eu consigo aqui visualizar na minha mente que tenha representado autoexclusão. Talvez ele tivesse sido mais específico, né, e libertar-nos desse enigma, nos obrigar a interpretar o pensamento dele, mas o único evento é este, que determinadas pessoas, algumas por questões de consciência, porque, sabe, na opinião delas, ainda não fizeram o suficiente, ou há pessoas que tenham feito muito mais do que elas, foi o caso do Rafael Marques, a gente que fizeram muito mais do que eu, e eu não me considero com dignidade que é para buscar aquela medalha, recusaram. No caso dos militantes da UNITA, a questão que se colocava era a exigência, né, do reconhecimento ao papel desempenhado por o Dr. Jonas Malheiro Savimbi e o engenheiro o Alden Roberto, signatários dos Acordos de Alvor. Não haveria 11 de novembro sem Acordos de Alvor. Portanto, era um ato de injustiça histórica excluir essas duas figuras. Nós temos, efetivamente, 3 pais da independência. O que aconteceu depois de Alvor não anula o Alvor. Mas Eu desculpe só, entendo doutor assim. Jaime, doutor Jaime está com duas velocidades. Tudo isso que está a dizer aqui hoje, com relação ao pai da independência, disse o contrário na TPA. Eu Sim. disse o Disse quê? que não fizeram por mercê na altura, que Jonas Não, Savimbi e Ordem Roberto. Só um bocadinho. Está gravado, está Espera, gravado. doutor. Só um bocadinho. Não, doutor, É, desculpa. deixa eu só terminar, Não, faz eu não favor. vou deixá-lo cometer esse erro, porque não fica bem intelectualmente, mas eu podia dizer, se encontrar um vídeo onde eu me opus ao reconhecimento de Jonas Savimbi e Alden Roberto, por favor, torna isso público nas tuas redes sociais. Olha, eu não tenho redes sociais. Se tornar Pronto, público é partilhando com o Dr. Jaime. ou Eu não, não põe no uso, teu nunca usei, story, no nunca WhatsApp, usei redes dou-lhe a sociais. Então, liberdade de me expor. não é, Nunca me opus a este reconhecimento. não é, Nunca me não é, opus, nunca me opus a este não se reconhecimento. trata, E, Dr. Jaime. aliás, eu defendo que aquilo que aconteceu a posterior não pode anular o feito das pessoas. Se há um mérito que deve ser dado a Jonas Savimbi, Alden Roberto, Dr. Antônio Agostinho Neto, subscritores dos Acordos de Alvor, isto não anula o mérito deles como os pais da independência. Não anula. Agora, os desentendimentos a posterior, isto é outra parte da história. Eu defendi isso no meu espaço que tem na televisão pública de Angola, no Prova dos 9. Defendi, exaltei que efetivamente foi uma boa atitude tomada, desculpa, embora tenha sido tomada a contragosto de algumas pessoas. Sabemos que há pessoas que publicamente apareceram dizer que não concordavam. E eu disse que concordava efetivamente com isso. E antes desse meu posicionamento público, as pessoas com quem eu conversava sobre essa temática, o meu posicionamento era esse. Deve-se sim reconhecer. Muito bem. Doutor Jaime, voltando ao nosso tema, e isto em relação ao discurso do presidente do MPLA, portanto, apresentou alguns factos que, de certa forma, procuram consolidar a própria reconciliação. Já falei da questão da entrega das ossadas do líder fundador da UNITA. O presidente do MPLA falou também do pedido de desculpas à nação em relação ao 27 de maio. São bons indicadores para o processo em si, da reconciliação que estamos a viver? Olha, eu lembro-me que quando se esteve a discutir o atual Código Penal, o agora candidato à liderança da UNITA, o Dr. Massanga Savimbi,
convidou um conjunto de pessoas que faziam opinião para ouvir o ponto deles de vista sobre o aborto. Nós sabemos que a dimensão cristã dos angolanos é muito sensível a essa matéria e Massanga queria ouvir a nossa opinião e convidou-nos que é para ir ao São Paulo para poder ouvir o nosso ponto de vista. Depois das abordagens, um bocadinho em torno do direito, as várias correntes doutrinárias sobre o aborto, a independência da mulher em relação ao seu corpo, a falta de dependência, autonomia, não autonomia, vinculação do feto, soberania sobre o feto, falta dessa soberania. Pode falar um bocadinho sobre as várias teorias sobre o aborto e as várias teorias sobre a vinculação da mulher em relação ao feto, a proteção, não proteção, falamos sobre tudo isso. Ele queria ouvir um discurso técnico, foi o que ele ouviu de todos nós. Mas depois andamos a politizar a conversa. E falávamos justamente sobre essa dimensão da reconciliação. O que foi que Massanga disse na altura? Massanga disse que a reconciliação é um processo. Cada líder em Angola vai construir um pedaço desse edifício da reconciliação. O presidente Eduardo dos Santos fez a sua parte. O presidente João Lourenço fará a sua parte, dentro dos limites e dos contextos políticos, vai fazer a sua parte. O próximo presidente fará também a sua parte. Mas qual é a lógica? Desculpe, só, qual é a lógica de trazer Massanga, Savimbi calma. aqui? Qual é a lógica? Pelo facto de ser candidato... O Sacebel não está a partilhar bem o tempo. Vamos Não está a a lógica. Porque qual é a promoção lógica? vai ser 12 para todos Tá ou vai ser para Vamos só um? permitir, Pois, doutor, a porque questão também estão a interrompê-lo muito também. Não, Exatamente. não. Porque é próprio do debate e é sempre interessante. Por favor. Há aqui Hum. questão de ausência de casamento das questões. Ou Por seja, favor. está-se a falar daquilo que o presidente disse em sede Durante o seu- Estamos a Exatamente. falar da Abertura. reconciliação. sim, mas Ele agora fez menção à trazer reconciliação. trazer Depois não aqui, passas aos outros. pois, Não, vamos. trazer aqui Massanga Savimbi, o atual candidato à Não, presidência Odissei. da Quer UNITA, dizer, Sim. não fica tempo, bem. para Não quê? fica bem, não fica Por favor, bem, doutor não Joaquim fica Jaime, bem. depois vamos passar para o doutor Não, Cabaça. é que até aqui Doutor Cabaça ou doutor doutor Cabaça Jaime? está a proteger a imagem do Não, doutor Jaime a- para a- não a- ficar espera. colado como aquela, Não, eu não estou a aquele fazer- naipe de bajuladores do MPLA que Não. quer influenciar as Calma, eleições eh, não olha unistas. para a Sim. interpretação que Não, está sendo então, o feita. doutor Olha Cabaça- lá. o doutor Olha, Cabaça, porque gente. não tem, ele Vamos- está em processo Pô, eleitoral. não. O que é que vem? Pô, A pergunta não foi Eu- de Massanga Estamos a Savimbi. falar, O resto, portanto, está-se a do falar de discurso de Massanga. abertura mais de portanto, 5 da reunião do minutos a Comitê falarmos Central do de MPLA, uma pessoa morta. do presidente João No Lourenço. debate, Por né? favor, doutor Joaquim Jaime, para terminar. Primeiro, para esclarecimento, eu não faço parte da claque de apoio de seja quem for. Não tenho interesse. Muito bem. Doutor, isso Desculpa, já estamos- Não, calma aí, espera aí. Não tenho interesse nenhum naquilo que vai acontecer na UNITA. Não tenho interesse absolutamente Sobre a nenhum. UNITA vamos já falar Tenho lá mais para respeito frente, pelo por isso engenheiro. vamos aproveitar o tempo. Espera. Não, isso aqui é sério. Por favor. Tenho respeito pelo engenheiro Alberto Costa Júnior. Tenho respeito pelo Dr. Massanga Savimbi. Desejo a ambos toda a sorte do mundo, que vençam melhor, que os delegados da UNITA escolham em consciência. Agora, quando eu trazia o exemplo do Massanga, era para dizer o quê? Há uma consciência política, e é compartilhada por muitos, que a reconciliação nacional é um processo. O presidente Eduardo dos Santos fez uma parte. O presidente João Lourenço está a fazer a sua parte. Quem o suceder em 2027 tem o compromisso de continuar a fazer, de contribuir, deixar a sua marca Muito bem. neste processo de reconciliação nacional. Por isso eu trouxe Massanga apenas para trazer uma visão compartilhada, sem qualquer pretensão, Mas trouxe sem Massanga qualquer e fazendo pretensão. referência ao atual candidato à presidência da UNITA. Doutor, Para quem nos Meus ouve? amigos, doutor em Cabaça, relação por ao favor. Congresso da UNITA, vamos já falar Eu lá já mais para fiz- frente. calma, Doutor Joaquim Jaime, espera só, termino já em espera. relação a essa temática. Vamos avançar. Aqui o meu Doutor amigo, Cabaça. aqui o meu amigo Dr. Cabaça
que até tem uma ligação, portanto... Temos, somos Claro, próximos, claro, somos Da muito mesma província, próximos. não é? Não, doutor Cabaça, não estou a fazer um frete ou maçanga. Muito bem. Doutor, E já estamos conversados em se relação a eu esse aspecto. induzi a esta interpretação, peço desculpa por ter Doutor, vamos à induzido sua conclusão a em esta relação ao pronunciamento do interpretação. presidente do MPLA. Não é um discurso novo. O Presidente da República tem estado a falar sobre essas questões nos últimos tempos. Pode mudar a ordem das palavras, a cronologia dos temas dentro do seu discurso, mas ele tem estado a falar sobre esses temas Muito bem. nos últimos Muito tempos. bem. Não me senti surpreso pelo que ele disse. Muito bem. Doutor Cabaça, presidente do MPLA, disse que o país precisa de todos para alcançar o progresso, fazendo igualmente referência também à reconciliação. Por favor. Sim, claro, o país precisa de todos. O país não se vai erguer com o MPLA e com a UNITA. O presidente aqui tem razão, o país precisa mesmo de todos. Partidos políticos, sociedade civil, igreja, todos nós somos chamados para alterar o estado de coisa do país. Mas também, essa Assembleia, nós só podemos falar de reconciliação de facto quando nós eliminarmos a pobreza extrema, quando nós colocamos todas as crianças no subsistema de ensino, tanto aí estamos a falar de reconciliação. A reconciliação existe, mas existe uma reconciliação política. Agora precisamos da reconciliação social. Isso é que nós temos de discutir. Porque é ali na sociedade onde tem os problemas prementes, né? E é verdade que o presidente João Lourenço tem estado a falar sempre sobre reconciliação e também deu sinais claros, né? A entrega das ossadas de Jonas Savimbi, General Bock, Ben é sim um sinal de reconciliação. Mas eu entendo que a maior e melhor reconciliação é o bem-estar de todos os angolanos. Aí estaríamos a falar sobre reconciliação. Tudo o resto é conversa, Muito bem. é minha opinião. Doutor William Toné, presidente, apresentou determinados fatos que configuram, de certa forma, portanto, mecanismos para o fortalecimento desta reconciliação. A entrega de ossadas não significa reconciliação. Isso desde as grandes guerras dos bárbaros. Os bárbaros faziam pausas, 3 dias, para entre troca de corpos e a realização simbólica de funerais. Isto é da sensibilidade humana, daquilo que não nos faz ser canibais. Portanto, ninguém fica. Mas quanto a estas ossadas, por exemplo, quando é que vão entregar as ossadas de Matias Miguel, que foi vice-presidente do MPLA e depois foi para a FENALA, que se sabe onde é que ele está? Ele foi enterrado lá, nas nossas bases. Por que não se entrega? Portanto, nós estamos a fazer este fait divers. A entrega das medalhas até não fica bem, mostra que a assessoria não vai à história. Porque quem for à história não encontra nenhuma novidade. Ninguém fica com o cadáver de outro ad eterno. Espera sempre um período para a troca de cadáveres. Isto vem desde as guerras, todos os séculos. Shaka Zulu fazia isso, conquistava. É para nós tomamos o rei da outra parte. Vamos deixar o corpo num sítio para que eles levem e façam o enterro condigno. Isto faz parte da nossa cultura, da nossa idiosincrasia como africanos. Portanto, agora, de facto, o presidente perdeu não só uma grande oportunidade de estar entre os seus, mas de mostrar que tem o compromisso. Porque o presidente não fez nada ainda a favor da reconciliação. Era preciso ir a Lunda e dizer porque é que se cometeu o genocídio de 30 de janeiro de 2021. Porquê? Porque é que houve um genocídio. Não podemos entender como esta lógica do Dr. Joaquim Jaime, portanto, o presidente José Eduardo dos Santos fez uma parte, o presidente João Lourenço está a fazer também a sua parte e eventualmente o próximo presidente... Mas nós não somos parte... pode igualmente pensar nesta Nós não somos perspectiva. partes das vaidades umbilicais dos partidos que estão no poder. Ponto primeiro. Nós somos vários povos que merece dignidade e deveria ser dirigido por políticos com sensibilidade bastante. Portanto, o presidente deve ter esta noção. Mas se calhar, na sua geografia mental, por estar impregnado que ele não tem tribo,
não pensa como a maior parte dos angolanos. Portanto, e é bom que, efetivamente, o presidente aproveitasse, tal como disse o Dr. Cabaça, oportunidades para estar entre pares. E os entre pares não são os nossos. Entre pares os outros. Angola precisa destes exercícios. Angola precisa de um verdadeiro pacto de regime que não tem, que resiste. E pacto de regime não é partilhar. Veja, Dr. Jaime disse uma coisa que é verdade, que é assim que está o direito. Poderia indicar outra pessoa para o substituir, por exemplo, a Presidente da Assembleia Nacional. Por quê? Porque o Presidente da República é, ao mesmo tempo, o Presidente da Assembleia Nacional. Porque ele não se demitiu do cargo para o qual foi eleito. Ele não suspendeu o mandato de eleição como deputado da Assembleia Nacional. Então, nós não sabemos até hoje ainda, porque não houve confrontação de atas, se o MPLA teve 123 deputados ou teve 124. Será que o 124 não é o presidente João Lourenço que mantém e então subrepeticiamente, por isso é que cria náuseas sempre que alguém fala do presidente da República na Assembleia Nacional. Então, eu penso que nós devemos ter essa oportunidade de todos os diferentes falarem em prol do país. O país sangra. Não vale a pena termos vaidade de estar a apresentar grandes hospitais. Ora, é uma vergonha. Eles, se tivessem higiene intelectual, não falariam dos grandes hospitais, porque nós saímos daqui. Se passarmos na maternidade, vimos o que são os grandes hospitais. É a grande vergonha da nova colonização. Se as pessoas não dormirem fora dos hospitais existentes, dos maioritariamente deixados do tempo colonial, Muito bem, Dr. William. as pessoas morrem. Muito bem. Vamos avançar para o nosso próximo tema, 50 anos de independência, portanto, a serem celebrados já no próximo dia 11 de novembro. Entre sonhos e frustrações, entre expectativas e desilusões, e assim como também promessas, dentre várias atividades, o jogo de futebol entre Angola e Argentina. Apesar de, portanto, de várias críticas, o jogo veio mesmo acontecer e esta semana que terminou chegamos a acompanhar a reação do Ministro da Juventude e Desportos. Dr. Carlos Cabaça, como é que vê estas celebrações? Vão marcar os 50 anos da nossa independência. É festa grande, não é? Por isso que tudo pode acontecer. Não haverá festa grande. Há 50 anos de festa grande. Há 50 anos de independência, mas nós, se recuarmos um bocadinho nos últimos tempos, as pessoas não estão preocupadas com essas datas. Nós tivemos 11 de novembro de 2024, 2023 e 2022, e quase que as pessoas, se calhar, só aproveitam o feriado para dar uma volta no Kwanza Norte e tudo mais, mas a independência como tal, as pessoas não festejam. Não festejam porque nós temos um tecido social completamente degradado. O angolano vive triste, e é preciso dizer isso. A grande maioria dos angolanos, por essa altura, não tem o que comer. Então você não vai falar de independência, de festa, com pessoas de barriga vazia, não é possível. A maior e melhor independência está no prato que se coloca sobre as mesas. Não vais ver essa assembleia. Não estou aqui a desincentivar que haja uma festa da independência, mas não vai ver nas ruas a grande maioria dos angolanos a festejar. Da sua ótica, como é que poderíamos festejar de melhor maneira os 50 anos da nossa independência? De melhor maneira é identificar os fenômenos sociais, traçar políticas públicas que combatam o número desenfreado de pobres, colocar as crianças no sistema de ensino, melhorar as estruturas sociais básicas. Aí estaríamos a falar da verdadeira festa. Ninguém vai à festa quando sabe que vive dificuldades. Nós temos que discutir 50 anos de independência, olhar para trás o que o país fez para as populações. Esse é que é o grande problema. Não vale a pena nós estarmos aqui nas redes sociais, nas rádios, na televisão, dizer que não, 50 anos, não. Há muita gente se assemelha a sofrer. E se nós não discutirmos, não nos colocarmos do lado de quem sofre, como diz o mais velho William, a sensibilidade humana,
vai somar 50 anos, 100 anos, mas vamos ter sempre os mesmos problemas. Repara, Sassambele, não é possível, em 50 anos de independência, à medida que o tempo vai passando, vai somando o número de crianças fora do sistema de ensino, vai somando o número de pobres. De que independência nós estamos a falar? Falamos agora. Mais do que isso, Sassambele, nós temos no país cerca de 2 mil milionários, um contrassenso, já disse aqui, e tens cerca de 15 milhões de angolanos a viver na pobreza extrema. Como é que esses indivíduos se tornaram milionários com esse número todo de pobres? São 20 milhões. 20 milhões, ok. 20 milhões, olha, subiu. Muito bem. Então, eu já vou mesmo terminar essa Sassambele. Não, eu só quero perguntar se vai ao estádio 11 de novembro acompanhar o Angola e a Argentina. Não, e não, tudo não. indica, Lionel Messi estará Não, não também vou. aqui. Não Irá ao estádio? Não irei ao estádio. Se fosse Petro, 1º de agosto, iria tranquilamente. Mas para ver o jogo de futebol da Argentina, a olhar para os valores que se vai Argentina gastar, campeã mundial. não importa. Podia ser Brasil, podia ser Espanha, mas não é tanto uma diligência necessária para o país. bem. A vantagem é que estão a reabilitar aí a estrada do Lengo, né? Essa é que é a vantagem desse jogo. Tudo o resto, Muito bem. Doutora Joaquim Jaime, celebrações dos 50 anos da nossa independência. Fala-se muito desta partida de futebol que vai opor a nossa seleção, os Palancas Negras e também a grande seleção da Argentina. Entretanto, alguns ativistas e membros da sociedade civil consideram o jogo um desperdício de recursos públicos, lembrando que o país atravessa períodos de graves dificuldades económicas e sociais, como fez menção agora o Dr. Joaquim, portanto, o Dr. Carlos Cabaça. Com esta partida não há também a observar, portanto, um ganho económico em relação a essa perspectiva, para além só do ato festivo como tal? Sim, eu não consigo visualizar aqui, posso até exacerbar nas contas, não consigo visualizar um provável ganho econômico que possa rentabilizar o investimento que está sendo feito para esse jogo, né? Para a vinda da seleção. Sim, os valores variam muito, dependendo muito da fonte. Receber a seleção campeã do mundo é uma honra para qualquer país. Mas eu teria organizado um campeonato de futebol entre nós, internamente. claro. Compete o 1º de agosto, trazer os Sagradas e outras equipas mais. Uma festa nossa festa mesmo aqui. E eu penso que dessa forma teríamos distribuído melhor o investimento que será pago à seleção da Argentina. Uma festa nossa. Teríamos organizado um torneio de futebol nosso, de basquetebol, de handebol, de atletismo, de tudo. E eu penso que teríamos distribuído muito bem o dinheiro que será investido com o convite da seleção argentina para Angola. Portanto, eu penso que teríamos feito isso. A festa teria sido melhor, teria tido um outro sabor se fosse efetivamente, integralmente nossa, nesta perspectiva do desporto. Viu como é que nos sentimos bem pelo 12º título do Afrobasket, do Afrobasket. Teríamos aqui então um evento nosso, representantes de várias províncias a disputar aqui as mais diversas modalidades. Teve um pequeno jogo olímpico angolano cá dentro. Então eu penso que o valor investido para a vinda da seleção da Argentina teria sido muito melhor distribuído. O sentimento de pertença, o sentimento de participação, de integração teria sido bem diferente. Bem diferente. Se for convidado a ir ao estádio, portanto, acompanhar o Lionel Messi, poderá, lá está. Olha, eu tenho algumas posições muito próprias em relação a isso. Se eu já estou a dizer que seria melhor investido se fosse organizado aqui vários quadrangulares Eu em percebi, Angola. doutor Joaquim Jaime, só fiz mesmo uma provocação, né? Em Angola, é claro que eu não me deslocarei que é para ir ver esse jogo, porque Muito eu bem. penso que Muito teria bem. sido melhor distribuído esse valor se organizássemos aqui dentro eventos desportivos nossos mesmos, ainda que cada clube tivesse recebido o equivalente a $50 mil. Teria feito muita falta aos cofres dos nossos clubes. Eu penso que seria assim.
Portanto, quem decidiu pela Argentina deve ter os seus motivos e eu respeito a decisão que foi tomada, mas eu não concordo E com pelo ela. que estamos a ouvir, creio que há comparticipações entre, portanto, o Estado e também alguns empresários, como é o caso de Ouvimos o Bento Cangamba. pronunciamento do general Bento Uhum. Cangamba em como ele vai vai ir ao seu bolso, né, que é para poder comparticipar. Mas Qual, eu, mas qual é o eu, valor do Bento ma- Cangama que ele vai com esse mas eu valor? penso que, independentemente da comparticipação, da 6 mil milhões, não é? comparticipação, 50 anos da nossa independência nacional, eu nasci depois da independência. O mais velho William Toné teve no Maqui e sabe o que é que Uhum. custou a independência. E eu penso que isso, 50 anos da nossa independência, que fosse voltado mais para nós. Organizamos o campeonato de basquete depois, ou quem patins aqui, não sei como que ficou o resultado. Sei que estávamos na final, não sei como que foi a final, mas foi uma alegria para nós ter resgatado o título para nós depois de 12 anos. E a grande festa seria organizar as finalíssimas, as finais dos nossos diversos torneios no dia 10 de novembro. Final de futebol, final de basquete, final de handebol, final de seja o que fosse que Claro. tivéssemos que organizar. E no dia 11, os campeões desses torneios estariam ali a serem medalhados, a receberem as taças, as medalhas também, numa festa muito grande. Muito Mas, bem. como sabem, é apenas o nosso ponto de vista, a nossa vontade, não temos nenhum poder de decisão. Mas é esse que eu penso. E o novo jornal, portanto, avança que as obras de requalificação do estádio 11 de novembro consome 13,6 milhões de dólares para receber a seleção da Argentina. Como dissemos, o Executivo desembolsou 13,6 milhões de dólares para as obras de requalificação do estádio 11 de novembro, que a 14, portanto, deste mês, acolhe o amistoso entre as seleções de Angola e também da Argentina. Dr. William Toné, seu comentário. Bom, eu gostaria de pegar um pouco também no que os outros abordaram. Este ponto creio que pode ser também transversal. Eu creio que nós devíamos conclamar a PGR para intentar uma ação contra o Ministro dos Desportos e o Presidente da República, por má gestão. Porque como é que se chegou a este valor de degradação de um património público que tem pessoas a sua gestão e guarda? Isto em relação ao Portanto, estádio. Em relação ao estádio. E não só o estádio 11 de novembro, como os outros estádios também que Exatamente. poderão... Mas este valor, Ok. este valor que é negado a crianças, este valor que este ano, que há todo este regabof, não é? Nós temos 12 mil árvores como salas de aula. 13 mil. 13 mil árvores como sala de aulas. Ora, isto é uma vergonha. A vinda da seleção da Argentina é um crime contra a humanidade. E só é possível porque nós temos negros no poder insensíveis ao sofrimento da maioria preta neste país. Portanto, só o negro é tão complexado que se deslumbra com o brilho, com o espelho alheio e se torna indiferente com o sofrimento da maioria destes povos. Ora, e nós devemos, efetivamente, registar este feito. Nada contra a Argentina. A Argentina é dos países mais racistas da América Latina. Eu estou na Argentina, mas nunca sofri, fui alvo de racismo. Mas não é isso que me leva a ficar cego de não ver. Está-se a apoiar a AFA da Argentina. A Federação da Argentina está em crise e Angola vai salvar a Federação da Argentina com mais de 20 milhões de dólares. Mais de metade vai para o Messi por causa do seu seguro, não é? Porque esta é a última negociação ainda. A tranche do seguro do Messi chega aos 15 milhões. Quer dizer,
E nós vimos os dirigentes a masturbarem-se mentalmente com a vinda de uma seleção quando nós temos pessoas a morrer todos os dias. Quer dizer, por causa da fome. E a fome é política. Ora, o governo, em vez de combater a pobreza, combate os pobres. Portanto, se nós formos, a gente vê, falamos muito do golpe de Estado em Burkina Faso, no Mali, no Níger. Estes países hoje estão melhores. Estão melhores que nós em termos de desenvolvimento. Nós, hoje no Burkina Faso, estamos a exportar já tomate, grãos. No próximo ano, nós temos autossuficiência em trigo. Há uma produção. Sabe, transformamos os poucos regentes agrícolas num programa de software que tem uma central e que explica ao povo como é que é. Você está aqui numa degradação da existência humana quando não é possível. Veja, Malange. Se o branco português não tivesse deixado casas em Malange, em Luanda, no país, nós estaríamos apenas com a multiplicação de cubatas. Não fizemos uma cidade em 50 anos. O que é que nós temos para apresentar? Eu nunca estive tão de acordo com o Dr. Joaquim Jaime. Olhemos para dentro. Façamos alguma coisa. Veja a preocupação do Dr. Cabaça. Por que se fossem dirigentes de facto africanos, não trariam os países que nos ajudaram a hoje a estarmos sem o colono branco? É verdade que temos o colono negro, mas sem o colono branco. Por que não fazíamos um torneio com o Congo Democrático, o Congo Brazzaville, a Zâmbia, a Tanzânia, a Namíbia? Não! Nós vamos para a Argentina. É campeã mundial, Dr. William. Mas, e tem um dos melhores jogadores do mundo. Mas que fala contra os angolanos. Tem uma música contra os angolanos. A seleção da Argentina falou contra o Camavinga, que é angolano, e a mãe dele. São racistas, falaram contra os pretos que jogam na seleção francesa. Isso é causa justificativa para o adiamento deste jogo. E só de facto pessoas extremamente complexadas, com viés colonialista e de discriminação, são capazes, no mar de tanta pobreza, por tanta incompetência governativa, gastarem milhões com uma seleção de velhos, que não vão trazer nada a este país. Velhos! E nós não demos oportunidade aos nossos mais novos. Vamos avançar. Dr. Cabaça, por favor. Sassambel, eu estou de acordo com o Dr. Jaime e o mais velho William. 13 milhões de dólares para reabilitar o estádio 11 de novembro, isso é extremamente preocupante. Com 13 milhões nós teríamos 100... Mas o estádio estava já a apresentar altos níveis de degradação seja também, como não? for. Quem conduziu... Foram inaugurados em 2012. Certo. Quem conduziu... Não. 2010. Quem conduziu o processo... Sim, inauguração de 2010. Que tivemos por ocasião do CAN. Do CAN, exatamente. Quem conduziu o processo de contratação da construção daquele estádio sabia que no contrato deve haver uma cláusula de reservação do tempo de vida útil daquela infraestrutura. 10 anos para um estádio, ou 15 anos, é pouco tempo. Gastar 13 milhões na reabilitação do estádio por conta de um jogo de futebol com a Argentina, 13 milhões, de acordo com o estudo que eu fiz nas obras do PIM, escolas construídas pelo PIM, daria 100 e tal escolas. Muito bem. 13 milhões de dólares construiríamos 100 e tal escolas e colocaríamos boa parte dessas 9 milhões de crianças que estão fora do ensino dentro do sistema de ensino. É necessário que o nosso governo perceba que deve haver prioridade. E a prioridade, o fim último da governação, é a satisfação das populações.
90 minutos de jogos da Argentina, Angola, ok. Depois dos 90 minutos, o que é que acontece com o país? Muito bem. Aqui só um dado a acrescentar em relação a estes gastos para a recuperação do estádio 11 de novembro. Ainda cita o Novo Jornal, no total, o gigante da Camama já consumiu dos cofres do Estado 37,3 milhões de dólares para a requalificação, valor superior ao orçamento de muitas federações desportivas. Bom, este é só um dado do Novo Jornal. E nós estamos a normalizar isso, o país está andando normal. Vamos avançar, companheiros. Vamos avançar para a próxima temática. O militante do MPLA, Valdir de Jesus Sacramento Cónego, suspenso por alegadas violações ao Código de Ética e Disciplina, foi expulso do partido na sexta-feira, durante a 9ª sessão ordinária do Comitê Central, realizada em Luanda. Começo por si, Dr. Joaquim Jaime. Causas e consequências. 3 minutos. Olha, a expulsão de Valdir Cónigo para mim não foi surpresa. Não foi. Valdir Cónigo era membro do Comitê Central até ser expulso. Alguém naquela dimensão esperava-se um comportamento diferente. Tanto do ponto de vista da maturidade como pessoa, como do ponto de vista do conhecimento profundo dos seus deveres enquanto militante. Valdir Cónigo confundiu a liberdade com a libertinagem. Dizer aqueles impompérios que andou a dizer sobre o seu presidente, publicamente, não se admite em qualquer partido do mundo, em nenhum partido do mundo, melhor. Nem que fosse um partido republicano, um partido democrata, um partido trabalhista, nos conservadores, no PSD, no PS em Portugal. Não se fazem aquelas coisas. Nem que fosse na UNITA. Nem que fosse na UNITA, aqui próximo. Teria levado candambalas. Então, já aqui no gozo, né? Sim, sem exagero. Mas Valdir Cónigo esperava o quê? Que depois daquilo que fez, fosse aplaudido. Ele confundiu claque nas redes sociais, no Facebook e outros sítios mais, no WhatsApp, com os seus deveres de militância. Mas eu devo dizer que a expulsão do Valdir Cónigo deve ser aproveitada como um momento de aprendizado sobre a qualidade dos militantes que chegam a determinados níveis dentro do partido. Devem haver muitos Valdires imaturos, irresponsáveis, que estão na política e não são políticos. Valdir sabia do seu dever de fidelidade. E há uma diretiva e há um princípio interno. Publicidade confunde-se com cumplicidade? Mas também, só para não perder o raciocínio. Não podemos dizer que Valdir é indisciplinado, é imaturo. Não podemos dizer isso. Aquela sanzala que andou a fazer nas redes sociais, mas não podemos concluir aquelas palavras até jocosas, desrespeitosas, desrespeitosas ao presidente dele. O doutor já viu o projeto de resolução? Já leu o projeto de resolução? Desrespeitosas ao líder dele. Eu penso que quando se chega naquele nível, membro do Comitê Central, deve-se esperar um comportamento diferente daquele. Deve-se esperar um comportamento diferente daquele. De fato, eu penso que ele excedeu-se na exposição dos seus sentimentos. E é uma lição para todos os militantes. Não só uma lição para os militantes. Deve-se raciocinar. Qual tem sido o critério para projetar, promover pessoas para determinadas posições? Membro do Comitê Central significa dizer que você é um militante sênior. Você passou por todo o processo de avaliação. E acha que está-se a banalizar hoje a ideia do Comitê Central, do MPLA? É apenas o alargamento em si, será? Não só alargamento, eu penso que é uma amostra sobre a qualidade de algumas pessoas. Penso assim. É uma amostra sobre a qualidade de algumas pessoas. Valdir foi apenas o corajoso que conseguiu tirar da alma a sua imbecilidade, a sua imaturidade, a sua despreparação como político. Muito bem, doutor. Porque às vezes as pessoas estão na política, mas não são políticos. E essa é uma prova. Obrigado, doutor. Não, espera, às vezes as pessoas têm 30, 40 anos de militância, ainda não evoluiu na forma do pensamento, das convicções,
da moldagem do comportamento em virtude da sua militância. Então eu penso que o Valdir é apenas uma amostra que deve levar à reflexão, né? Expulsou-se, ótimo. Eu não fiquei surpreso, para mim surpresa zero com a expulsão dele. Agora deve ser motivo de aprendizado. Qual tem sido o critério para projetar, promover pessoas, promover Valdires? Muito bem. Doutor Carlos Cabaça, estamos perante um militante com alguma imaturidade, como disse o doutor Joaquim Jaime? Não, 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 não. É um bocadito de exagero do Dr. Jaime. E vê-se que o Dr. Jaime parece estar chateado com o Valdir. É um bocadinho de Não, eu exagero. não estou chateado com o Não, a Valdir. forma como Estou fala. chateado com a falta de maturidade na política naquele nível. Posso terminar? Pronto. Eu acho que não. Ninguém é errado de todo. Não. Uma coisa é Valdir enquanto político, outra coisa é Valdir enquanto cidadão. Enquanto político, a postura dele não foi das melhores, mas não podemos dizer que o Valdir é imaturo. Não. Politicamente falando, podemos dizer que Valdir cometeu erros, mas não podemos dizer no todo que ele é imaturo. Dizer que ele é imaturo, estamos a dizer que ele é imaturo enquanto pessoa, enquanto cidadão. Isso, minha opinião, penso que o Dr. Jaime não esteve bem. Muito bem. Não, Vamos É a para minha opinião. Deixa-me só fazer... Deixa só Não, concluir, Dr. quero Jaime. exercer um direito que eu deixei de exercer Não, sempre não, que me deixa interrompeu. só. Aqui dentro do Esse princípio ponto- da não, reciprocidade, exatamente, só para tranquilo, esclarecer isso, tranquilo. doutor Cabaça. Desculpa, doutor Não, Cabaça. tranquilo. Por que eu digo que ele é imaturo? Nós não podemos dissociar o sujeito natural do sujeito político. Valdir sabe, enquanto membro do Comitê Central, que se ele não concorda com uma posição, quer seja de um órgão, de um organismo ou do próprio líder, os estatutos e os documentos internos orientam que essa discordância deve ser canalizada para o órgão próprio. Que enquanto militante tens deveres. Embora não concorde com alguma diretiva, com alguma resolução, com alguma regulamentação, com algum comportamento, isso não te dá o direito de pegar na tua discordância e levá-la para a praça pública. Porque você deve manifestar a discordância dentro do órgão competente. Levar a sua discordância conforme ele levou. E depois, muito excitado com a plateia que conseguiu construir nas redes sociais, Muito bem. Valdir esqueceu-se completamente dos limites estatutários que lhes são impostos. Obrigado, doutor Joaquim Jaime. Seu ponto de ordem terminou. Doutor Cabaça, para Sim, concluir, pronto. também. Eu concordo que Valdir não esteve bem, politicamente falando. Não esteve bem porque o partido MPLA tem o estatuto, tem regulamento interno e tem outros documentos que devem ser respeitados. Estou à vontade para falar porque não pertenço a nenhum partido político, porque eu acho que a política é a franja mais ingrata da nossa sociedade, né? O que é verde amanhã é amarelo. Tanto, e na política tudo escreve-se a lápis. Tenho estado a dizer publicamente sobre essa matéria. Penso eu que a medida de expulsão do Valdir do partido foi excessiva. Seria expulso do Comitê Central e continuar como sendo militante. Por quê? Porque ao longo desses anos todos, Valdir cumpriu com as suas obrigações de cotização. O militante paga uma cota e Valdir pagou até onde eu sei. Logo, entendo que devia ser sim sancionado, mas a expulsão é o limite. Mas também estou de acordo com o Dr. Jaime. O MPLA é um partido que em alguns momentos é atrapalhado, um partido atrapalhado. Em que sentido? Por que eu digo isso? Repara, quando o Comitê Central do MPLA era curto, tinha cerca de 300 membros, né? 300 ou... Sim, mais ou menos Isso aí. mais ou menos por aí. qualquer coisa, menos coisa, 300 membros. Nós tínhamos, ou o país tinha, um partido MPLA forte, com muitas intervenções públicas. O MPLA tinha vários analistas, comentadores. Alargou-se a base do Comitê Central, procura-se as pessoas que vêm publicamente defender o MPLA. Procura-se. Estou de acordo com o Dr. Jaime. Não porque- tem havido uma seleção, digamos, não, a criteriosa grande para- maioria dos jovens que foram para o Comitê Central do MPLA não deviam lá estar. Não fizeram
por Caminhada merecer. necessária. Não fizeram. Não se vê, eu não conheço 10 ou 15 jovens do Comitê Central do MPLA. Não fazem absolutamente nada. Repara que os grandes mobilizadores do MPLA continuam a ser os antigos, nomeadamente Bento Kangamba, a vice-presidente agora, Maraquiosa. Maraquiosa. são os mobilizadores, mas tem 600 membros do Comitê Central. 600 ou 600, 700 membros. O que é que fazem? Agora, é preciso que nós percebamos que, para ser político, também estou de acordo com o Dr. Jaime, as pessoas devem ter um sentido natural de política. Eu não sou político, mas o meu pai foi político. O pai esteve no processo dos 50, com Manuel Pedro Pacavira e tudo mais. Quem me conhece esperava que eu fosse me tornar um político Também um porque o meu pai político. foi político. Não, eu não sou político, eu não tenho vocação para isso. O que é que ocorre no MPLA? As pessoas vão para o MPLA não porque Herança amam o familiar. MPLA, não. É porque é ali onde está a oportunidade da realização da vida. Tá vendo? Porque você, para ser nomeado a um cargo de chefia, você tem que ser militante do MPLA. E é por isso nós temos estado a assistir, muita gente foi para o MPLA e agora muitos estão a criar partidos políticos, porque é a única franja da sociedade onde a vida se realiza com alguma celeridade. Por que é que as pessoas não vão para a academia? Porque não há lá dinheiro, porque te pagam por tempo 5.000 kwanzas, por tempo da aula, ao longo do mês. Nem o doutor ganha 5.000. Tá vendo? É 4 e pouco. 4.000 kwanzas, então você não vai lá. Agora, é preciso que o MPLA também dá a possibilidade de Valdir apresentar o seu competente recurso, porque para toda decisão há sempre um recurso. Mas também, conforme o Valdir desrespeitou, ou tem que dizer isso, desrespeitou o presidente do seu partido publicamente, eu acho que não é uma atitude que nós devemos aplaudir porque queremos ter likes nas redes sociais. Não, em algum momento o Valdir exagerou, sobretudo quando fez aquela música. Pegou a viola, vai embora, ninguém te quer. Eu acho que não fica bem. E a política não é uma franja com beleza. A política não tem mesmo beleza. E é por isso que, a todo instante, quando te posicionares mal, o partido Mas te enquanto expulsa, não? jovem, portanto, matou a sua carreira política. Ele também não tinha carreira, Como tal? não tinha carreira política. Porque Começou ele tem como um militante, acho sonho, que em tem um 2000, sonho, tem 2001. um sonho legítimo de ser presidente Pertence do exatamente. MPLA, mas não matou. Porque hoje o presidente do MPLA é o presidente João Lourenço. Provavelmente em 2028 vem outro presidente. Se calhar políticas diferentes, podem perdoar o Valdir e que ele não desista do seu sonho, né? É uma fase, daqui a pouco sai o presidente João Lourenço, vem outro presidente, vai ler os documentos, se calhar será perdoado, mas não desista dos seus sonhos, né? Se calhar um dia até será presidente do país. Muito bem. Dr. William, o seu comentário também em relação a esta expulsão. Creio que não é o primeiro militante a ser expulso a nível do MPLA. Alguém terá publicado uma nota no Facebook apontando, portanto, o Viriato, acho que é o Viriato, né? Da Cruz, como o primeiro militante a ser expulso a nível do MPLA. Não sei se... Não foi só Viriato, foi Mário Pinto de Andrade, foi Matias Miguel, foi Zé Miguel, foi Ferriaço, né? As condições que levaram Manuel Lima também a abandonar-nos. Portanto, agora, do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico, é preocupante, porque a resolução que determinou a expulsão, pena máxima, mostra duas coisas. Está em crise a assunção do direito no maior partido político. Portanto, não se consegue interpretar o direito no MPLA. 2. É um oceano de presunções à imputabilidade de Valdir. O ponto 1 é um delírio. Os factos são meras presunções.
Depois tem a fundamentação. A fundamentação assenta numa resolução do Bureau Político. E depois tem imediatamente a decisão. Ora, não se traz um facto que tenha alicerçado a expulsão que vai efetivamente blindar os estatutos no artigo 36 e 37. É que haveria uma cadeia. Eu vou ler rapidamente. Dos fatos. O militante Valdir dos Santos do Sacramento, membro do Comitê Central, proferiu em várias ocasiões graves declarações públicas contrárias à linha política e à orientação dos oficiais do partido, divulgadas através dos meios de comunicação, gerando um impacto de veras negativo à imagem do líder do partido e da unidade e coesão interna da organização. Isso é presunção. Não tem um facto aqui. Não tem a materialidade. Eu dizer que o meu líder não se portou bem não é difamação, não é injúria, não é calúnia. A música vai-te embora não é calúnia, não é difamação, não é injúria. Quer dizer, é preciso ver onde é que está o crime. A materialidade fática está onde? Mas aí não se fala de crime, doutor William. Não, vamos. O comportamento aqui está dos factos. Quer dizer, e os factos não têm alicerçado isto. A fundamentação. Diz que põe em causa a disciplina partidária, a coesão e a unidade e o fortalecimento. Eu estou a pegar aquilo que eles disseram, não é da minha palavra. Está aqui factos. Nos factos não apresenta um, nem meio. Quer dizer, isto é grave, uma organização como a MPLA. Tá, dá voltas, diz, andou a falar. Não, você está a expulsar, tem que dizer, facto 1. No dia X, disse isso. O doutor Cabaça, em pouco tempo, disse mais factos do que a própria decisão. Fundamentação. Após a análise dos autos, o Bureau Político do MPLA, na sua reunião realizada aos 23... Faz sentido o que o doutor William está dizendo. Vamos brincar. Depois vamos para a decisão. Faz sentido. Decisão. Nos termos da linha F do artigo 36 dos Estatutos do MPLA, conjugado com a linha F do artigo 8 do Regulamento de Aplicação das Sanções, o Comitê Central do MPLA decide a aplicação ao militante Valdir de Jesus de Sacramento com a sanção de expulsão do MPLA. Quer dizer, então, e você vai para o que diz o próprio artigo aqui, a linha F do artigo 36. Quer dizer, e você não encontra isso? Quer dizer, nós estamos a brincar com coisas sérias, porque a linha F é a última ratio. Eles mentem sobre uma norma, artigo 36, tipo de sanções. É o tipo. E começa a demonstração. Alguma vez ele teve processo disciplinar? Nunca. Censura registrada? Alguma vez teve censura registrada? Nunca. Censura pública? Alguma vez? Mas o mais grave, sabe o que é? É que no próprio Estatuto do MPLA, o artigo 22, possibilita que um militante seu que tenha sido condenado com pena de prisão maior pelo cometimento de um crime doloso, pode, depois do cumprimento da pena, regressar. Então, quer dizer, e mais, se alguém que meteu, o Valdir não está preparado, é um imberbe, o criminoso, no caso, se é para chamar as coisas pelos nomes, é o próprio presidente João Lourenço. Foi ele que montou um parque infantil no Comitê Central. Foi ele que meteu. Eu nunca vi, não é? Por exemplo, o ministro dos Transportes, outros ministros, a fazerem política e chegaram ao Bureau Político. Ele tirou aqui, mesmo, vamos ver aqui, o doutor Joaquim Jaime não tem mais competência que muitos. Não bajulou ainda o suficiente. Está a ver? Então, é este partido. Transformou-se numa central de emprego, o MPLA, não num partido político. Porque neste processo do Valdir, mostrou-se que o presidente montou uma legião de fanáticos. Não são seguidores sequer. Que isto é grave para a história do MPLA. É uma legião de fanáticos. Só que ele não contou que dentre estes existisse alguém que pudesse chamar, olha, nós estamos a ir para um rumo que não é o melhor.
Quando se diz o Valdir falou fora das estruturas, ele apresentou Muito provas que não. Mandou cartas internas e foi sempre lhe rejeitado. Ora, então, era possível o MPLA, com a experiência do passado, resolver, vem cá, meu menino, não é assim. Onde é que estão os mais velhos do MPLA? Que ninguém conseguiu falar. E mais, o que o Valdir disse vai em sentido contrário à realidade. Hoje o MPLA é de facto um partido que se respeita e que se faz respeitar. Não é. Muito então, onde é que está o crime? Quem é o criminoso? Portanto, eu demito-me de acusar de imberbe, porque quem pôs estes imberbes lá não foram eles. Alguém tentou manietar, transformar em fanáticos, quando deveria estar lá seguidores, pessoas que raciocinassem. E naturalmente agora temos este fanatismo de pessoas aplaudir o presidente. Chegou a uma passagem. Pois eu sempre que vou à casa de banho vou com atenção. Quer dizer, isto é terrível. Muito bem, doutor Cabaça, para terminar. Doutor Jaime, também rapidamente, temos que avançar para o próximo tema. Sim, não, tecnicamente o Dr. William esteve muito bem. Eu não tive acesso ao documento resolução. e me penitencio aqui diante dos nossos internautas pela minha primeira análise, embora ter dito que a expulsão foi excesso. Agora, com essa explicação técnica do Dr. William, apraz-me dizer o seguinte: para que haja expulsão, tem de haver fundamentação. E tem de haver factos. Factos com provas. Dizer que o que ele fez colocou em xeque a coesão interna e não apresentar na fundamentação o que é que efetivamente aconteceu com a fala de Valdir, tanto tecnicamente este documento não tem qualquer valor jurídico, não tem qualquer efeito. Agora, vamos esperar que o Valdir recorra Muito bem. tanto dessa Desta- decisão. Só no Congresso. Sim, a essa No órgão superior pois, é há essa o Congresso. possibilidade Portanto, o próximo ano, de- neste de- caso. Se ocorrer. Uhum. Muito bem, doutor Joaquim Jaime, quer dar alguma notinha em relação a esse tema? E acho que não, em função dos dois comentários. Não, repare, eu não tive acesso ao documento, À resolução. à resolução, embora faça a manutenção do meu posicionamento. Do ponto de vista formal, aquilo que o Dr. William Tone leu, e qualquer miúdo no terceiro curso de Direito sabe que é diferente. Qualquer miúdo no terceiro curso de Direito sabe que é diferente. A fundamentação dos factos são uma reprodução do que aconteceu. E deve haver os elementos de prova que fazem fé ao que se está a reproduzir. Depois tem que se buscar o direito lesado pelo comportamento. Fazer um link entre o comportamento e o direito lesado estatutariamente. Depois trazer a nível dos estatutos e documentos internos qual é a consequência daquele direito que foi violado. Depois apresentar a decisão fundamentada. Isto é básico, do ponto de vista de estrutura formal, o documento tem de ser assim. E tem mais. Todas as normas penalizadoras, a proibição de interpretação genérica, isto é regra básica de interpretação do direito. Todas as normas penalizadoras, elas não devem ser interpretadas de modo genérico. Aqui o princípio da determinalidade. Há só uma questão, Dr. Jaime. Sim. Há uma questão que nesse documento estabelece que ele não deve usar os símbolos do partido. Isso é extremamente grave. Essa é a pior aberração desse documento. Porque qualquer um de nós que não é como eu, que não é militante do MPLA, eu posso usar uma t-shirt do É o MPLA. princípio da proibição dos simpatizantes e amigos do MPLA. Exatamente. Muito bem. Então, para aí, penso, pronto, podemos questionar, censurar o cumprimento rigoroso do formalismo processual. E eu penso que isso aqui, pode-se questionar isso sim, mas que foram ditos impompérios que não se admitem num militante, isto é um facto. Doutor Jaime, Eu eu posso cometer algum crime, mas se a instrução preparatória andou mal,
lá mais para frente alguém vai dizer que o processo andou mal e considera como sendo nulo de forma insanável. Boa. Mas não, Não existia o inútil exata- processo. Meus amigos, exatamente, vamos avançar para a exatamente. nossa última temática, o Congresso da UNITA. A campanha já arrancou. Entretanto, cresce, portanto, o fervor político e também a polémica. As redes sociais fervilham de discursos de ódio. Começo por si, Dr. Carlos Cabaça. Será o pronúncio de uma disputa, digamos, intensa entre Adalberto Costa Júnior e Rafael Bassanga Savimbi? Não haverá. Partem em desvantagem? Alguém parte em desvantagem? Portanto, Massanga Savimbi parte em desvantagem e vai perder. Não há aqui curvas a dar. Repara que ele não tem estrada ainda política para concorrer com o engenheiro Adalberto. Tenho muito respeito por ele, é um quadro de referência, muito tranquilo, tanto um quadro que faz falta ao nosso país. Mas do ponto de vista de estrada política, ele ainda não tem tarimba para pleitear em pé de igualdade com o engenheiro Adalberto. Basta olhar para aquela lista que eu já critiquei, que não tinha lista pública de razão apoio. de existir, mas o meu amigo Alberto Queixinacho diz que fizeram bem formas a proteger. Caso um dia alguém tenta dar entrada de uma providência cautelar sobre dúvidas dos resultados, está aí aquela lista para dizer, não, nós votamos ao engenheiro Adalberto. Repara que são 1.200 delegados, né? E 700 e tal fazem parte daquela lista. Quer significar que Massanga não tem qualquer chance de vencer engenheiro Adalberto da Costa Júnior. Agora, é normal que em sede tanto desse conclave haja intenções, haja vontade de que o engenheiro Adalberto não seja o candidato eleito, porque o engenheiro Adalberto é senão, tanto E o as influências principal, externas, será? exatamente, o principal player do nosso sistema político. Mas É existem um mesmo estas adversário influências externas para atrapalhar o próprio Congresso em si? vai existir sempre, politicamente, por isso é que eu digo que a política é a franja mais ingrata da sociedade. Vai existir sempre, tanto eu não, eu acho que se dissessem, por exemplo, ao partido MPLA, quem prefere que seja o presidente, claro que seria o Massanga, né? MPLA sairia mais a ganhar se o Massanga fosse o presidente da UNITA, porque o engenheiro Adalberto tem estrada, tem uma enorme popularidade, mas eu não estou a ver, com devido respeito, Rafael Massanga pleitear o mesmo período de Bom, igualdade com o Geraldo Alberto. Até o próprio Massanga, de sua consciência, sabe que não vai vencer esse pleito eleitoral. Não vai. muito bem. Nem que fosse aqui no limite da juventude da UNITA, também não estou a ver, por exemplo, Massanga pleitear com Equique, com Sapinala, Navita Angola ou Mihaela Weba. Não estou a ver, com todo o respeito, ainda não tem muita estrada e o Geraldo Alberto vai Muito bem. vencer Dr. essa. Joaquim Jaime, a sua avaliação em relação ao Congresso da UNITA? E eu acredito que se o Massanga avançou é porque ele fez um trabalho de base que lhe deu garantias de que teria alguma possibilidade de confrontar O facto de ser filho do líder fundador pode influenciar? Líder fundador do partido? Sim, o nome tem muito peso, tem muito peso. O nome Savimbi é um nome bastante sonante. Repara que Savimbi morreu já faz muitos anos, mas continua sendo um ativo muito poderoso para a UNITA. E isso joga a favor do Massanga, filho do Dr. Savimbi. Mas também é um processo de transformação geracional na UNITA muito grande. Entraram novas pessoas com outra forma de pensar diferente, apesar da UNITA ser um partido bastante conservador, o poder ainda muito assente nos mais Os mais velhos, velhos. nos mais velhos. Não, todos os partidos são conservadores. A MPLA também é conservador. É sim Se também, olhar para o bureau político, tem lá muitos mais velhos também. é sim também, é assim Então, também. esse é o mal dos partidos Não, os políticos. partidos que saem das revoluções têm essas características. Depois, é um partido em África. Nós estamos aqui, repara como é que a gente trata o Dr. William Toné, nosso amigo, mas fazemos questão de. Sim, Não, é nosso mais velho, temos que tratar como tal. Sem bajular ninguém. O mais velho é mais velho. claro. E aí em África, a antiguidade é um posto mesmo. É assim que nossas sociedades são. Os Quer partidos dizer, políticos não mais podiam. velho com juízo. Sim, mas nós dificilmente expusemos os mais velhos. Mesmo que não tenham juízo, a gente procura preservá-los sempre, porque não queremos ter o mesmo tratamento quando Amanhã. adquirimos aquele estatuto. Então tratamos sempre os mais velhos com
com algum respeito. E na política é exatamente a mesma coisa. Pronto, Portanto, o Massanga parte em desvantagem. se Mas o doutor quem Joaquim organiza o Uhum. pleito, quem está no comando No das comando. coisas, parte imediatamente em vantagem. Tem o domínio da máquina, já fez muitos acordos ao longo do tempo, já conquistou algumas Não, mas simpatias. não é o engenheiro Adalberto que está a organizar o pleito, porque Mas, dizer quem organiza a transparência não, que mas espera. é o engenheiro Adalberto que está a Sim, organizar. Não é o não engenheiro. vieram sujeitos fora da esfera de influência Sim, dele mas para não é ele organizar. que está a As organizar. pessoas que estão a organizar são pessoas da esfera de influência dele. Isso aqui dá vantagem a qualquer líder que esteja a organizar. Depois, Adalberto tem a vantagem de ser o indivíduo que conseguiu o maior resultado eleitoral da história da UNITA. Embora pode-se questionar na decomposição do resultado, influência de Abel Chivucovuco e outras coisinhas mais. Mas ele parte em vantagem. Adalberto Costa Júnior parte em vantagem. Houve aquela lista de um conjunto de subscritores que, em princípio, eu penso que não é boa para a democracia da UNITA. Porque nós não sabemos em que circunstâncias as pessoas subscreveram aquela lista. Se foi em sã consciência, se foi sob Uma pressão. sob alguma Não foi pressão, essa consciência. Eles vieram publicamente dizer que se foram coagidos. Eu penso que, em nome da democracia da UNITA, não deveria haver aquela lista. E vender a imagem para o público de que todos partem em pé de igualdade e que o julgamento será feito em conformidade com o desempenho de cada um durante a campanha eleitoral. Com estas múltiplas... Aquela lista belisca imediatamente a lisura de todo esse processo da UNITA. Portanto, a vitória de Adalberto será mera formalidade, porque ela já está antecipada. Já está antecipada. E eu penso que isso é mau para a democracia interna. Mas eles reafirmam que com este Congresso, portanto, a UNITA dá mais uma lição de democracia no país. Aquela lista anula a democracia. Eu penso que aquela lista anula a democracia. Como é que você ainda não ouviu as ideias do Massanga e já o julgou por antecipação? Não, mas não anula a democracia, doutor. Já o julga por antecipação. Só um ponto de ordem. Não anula a democracia da UNITA. Não anula. Por quê? Porque a UNITA é o partido que sempre apresentou várias candidaturas e com debates. Nós tivemos até pouco tempo, portanto, 4 ou 5 candidatos, né? Não é o facto de terem colocado aquela lista. Eu inicialmente tive uma ideia também semelhante à do Dr. Jaime com relação à lista, mas depois, ouvido a explicação técnica do Questionacho, numa questão por formas a cautelar uma Sim, é possível como se fosse providência. haver a produção antecipada de prova, né? Exatamente. Para justificar a vitória lá mais para Muito frente, bem. já está com essa Muito lista. Não, mas Doutor William? eu penso, quer dizer, a lista é um falso problema. É um problema dos antidemocratas. Os antidemocratas sempre vão para as fidúcias, não é? Para justificar algo. Nas democracias, em qualquer competição, os concorrentes vão buscar apoios. E apoios velados. Não estão no submundo. Quer dizer, um político que não consiga regimentar interna e externamente, não vai, diga, um país, um partido democrático que esteja perto de nós. Vamos a Portugal. Então agora aí as eleições. Quem é que é o mandatário da campanha do candidato Gouveia e Melo? É o Rui Rio, que foi presidente do PSD. E ele se diz apartidário. E tem um conjunto de intelectuais da sociedade civil e não só, que se revêem nele. Portanto, isto é um falso problema dos antidemocratas. Não ter. Agora, eu penso e estou de acordo que o Massano carecia... Massanga, desculpa. Carecia... De algum tempo mais? Não, melhor preparo. O tempo é sempre o tempo. Ele já tem idade bastante para avançar. Mas veja, há aqui questões que, por exemplo, eu ouço na campanha dele. Mas a fotografia do Massanga não está nas sedes provinciais. É mau trabalho de casa. Porque o Massanga demonstra que começou tarde na campanha.
Dr. Joaquim Jaime, ele começou tarde, porque não fez, por exemplo, t-shirts, nem fotos bastantes para pulverizar a propaganda né, necessária. a propaganda necessária. Não fez. Então, não claro. interpretou os estatutos. Os estatutos da UNITA, tal como os estatutos do MPLA, dizem que o presidente cessa as suas funções de mandato com a tomada de posse do outro presidente. Porque não pode haver o vazio. Sim. Só pode haver o vazio. Quer dizer, então, ele está lá. Ele é o presidente, mas não é um vazio. É presidente candidato. Em todas as democracias é assim, na tomada de posse. As irregularidades poderiam e vão ser, não é? Referidas depois do pleito. Agora, o grande problema que mostra que nós estamos sobre uma ditadura é que os mais preocupados e quem faz mais campanha sobre o Congresso da UNITA são militantes do MPLA. Isto é que é grave para o país. Mostra que há uma podridão na nossa política. Porque é o que se vê nas redes sociais. Há mais a UNITA, há mais... Mas olhemos para nós. Nós só tivemos um Congresso verdadeiramente democrático e não aceitamos os resultados porque transformamos o vencedor, que foi Daniel Júlio Chipene, o único congresso, o de Lusaka, transformamos depois o senhor numa facção, em líder de uma facção. Ora, portanto, é preciso ir com cautelas. A UNITA foi o movimento guerrilheiro mais forte, mas que aprendeu mais rapidamente a democracia, aprendeu muito mais rapidamente a lei da nacionalidade e aprendeu muito mais rapidamente o racismo em Angola. Muito bem. Portanto, o que nós não temos no MPLA, porque toda esta luta que há contra Adalberto é porque Adalberto é mulato e tem poder. Porque o mulato no MPLA tem que ter bajulação. E como o mulato da UNITA, que diziam que a UNITA é racista, é tribalista, chega um mulato com poder, ele é combatido. Não é combatido por ser... A UNITA por ser portanto, um partido digamos, com uma identidade muito forte, e disse também o Dr. Joaquim Jaime, Adalberto está a ser acusado de não falar uma das línguas, portanto, muito faladas no seio da UNITA, que é o Ambundo, e o Massanga articula-se muito bem nesta sim, mas o João Lourenço também não fala nenhuma língua. E qual é o problema? O próprio Agostinho Neto, quando foi à terra dele, Catete, levou tradutor para falar quimbundo. Não brinquemos com isso. Não brinquemos com isso. Muito bem. Isso é um falso Lourenço problema. não fala nenhuma língua nacional. Qual é a língua, senão o português? E o português não é nossa língua. Não é? Muito bem, meus senhores, muito obrigado. Antes mesmo de avançar, hoje teremos sugestão de leitura, portanto, este estudo dos estudos do sistema e do direito da segurança social, de José Pedrosa, o coordenador, assim como também do Edgar dos Santos, é o coordenador adjunto, o passado, o presente e o futuro. E ainda esta obra contempla também as contribuições de Ana José, Érica Cabral, Fernando Capoco, Geraldo Calivela, Luís Calitamba e Tânia Gomes. Já está no mercado esta grande obra. Vou rapidamente dar 30 segundos ao Dr. Joaquim Jaime. A sua experiência, eu sei que esteve na China, rapidamente, 30 segundos. Sim, a China é um país extraordinário. Aquilo que nos dizem, que nos contam, que nos mostram pela televisão é uma China falsa, porque a China real está noutro nível de desenvolvimento. Muito bem. Um país tecnologicamente muito avançado. E podemos aprender muito com os chineses? Com um povo acolhedor, muito alegre, feliz, que se diverte bastante. Não tem fome, doutor? Que se diverte bastante. Aquela ideia de que a China é uma ditadura, você não sente naquela sociedade. Há um governo comprometido, empenhado em satisfazer as necessidades do povo. Um governo que presta conta, que se justifica, que quando falha vem a público dizer que falhou, que cumpre com as suas promessas. São muito severos, com penalizações ligadas à corrupção também. Em Angola eu defendo que o crime de corrupção devia ser equivalente ao crime de homicídio. A corrupção mata, a corrupção adia o país, a corrupção atrasa o país, a corrupção deixou-nos no estado em que estamos. A corrupção põe crianças a comer no contentor de lixo. Portanto, eu defendo tiro na cabeça para o corrupto.
Se não for fuzilado, que fique o maior tempo possível na cadeia. Muito bem. Obrigado por essa experiência. Doutor William Toné, também ficamos a saber que esteve no Burkina Faso, não é? E passou por alguns países. Quando esteve em Burkina Faso, alguns já manifestaram preocupação, né? Está a fazer alguns links contra a Oré. Não. Sabe que muitas vezes os políticos do nosso país não ouvem. E há políticos que em África ouvem e aceitam contribuições. O Traoré é um desses políticos, está a fazer alguma obra, é o que diz aqui o meu amigo, o doutor, que há comida, e de facto está a pôr comida na mesa. O Níger está também com esta preocupação. Também uma junta militar. Sim, mas tem uma preocupação social muito grande. Aconselhava a irmos também ao Malawi, uma experiência eleitoral ímpar, e me espanta que a União Africana, o presidente João Lourenço, tenha felicitado um mais velho gagá fraudulento como Paul Biya e não tenha sequer saudado aquilo que fez Lázaro Chaquer, um perdedor que saiu antes da proclamação definitiva, porque ali os resultados são 24 horas, não é como aqui, é o tempo da batota, 90, 60 dias, e saiu do palácio escrutinado 81% das mesas, ele saiu e deu lugar para Peter Mutharika. Portanto, nós temos bons exemplos em África. É verdade que algumas vezes os ditadores constitucionais ficam no poder como se fossem democratas. Não. Boa. Obrigado, doutor Bia. Doutor Cabasso, seu minuto, são 30 segundos. Não fui à China, nem ao Burkina Faso, mas passei pelo Calemba 2 e os buracos continuam no Calemba 2, as obras estão muito demoradas e tenho estado a receber... O Calemba 2 em que percurso aí? Calemba 2, Camama, Luanda Sul. Obras já estão aí há quase um ano e as populações clamam tanto de celeridade naquelas obras, né? São meus 30 segundos, apelar ao governo para que se acelere aquelas obras onde vivem também angolanos. Né? Muito bem, muito obrigado, companheiros, e até a próxima. O Equilíbrio chegou ao fim. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos juntos a próxima semana. Até lá, paz e bem.